A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, sexto domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 37, vai nos dizer assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogá-los, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar a seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder no fogo do inferno. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se case com a repudiada comete adultério. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia coloca diante de nós, para a nossa reflexão, os mandamentos de Deus. Temos deixado nos guiar pelo Espírito Santo? Será que nós temos sido fiéis aos mandamentos do Senhor? É importante termos em mente que os mandamentos não são apenas um código de leis, de regras, mas são muito mais. São orientações para as nossas vidas. Por isso, a liturgia deste domingo nos fala dessa realidade. A primeira leitura, por exemplo, nos coloca ali no livro do Eclesiástico que nós estamos diante de diversas situações
diante da vida, diante da morte, diante do bem e do mal. E nós temos essa liberdade de escolher o que nós queremos para a nossa vida, o que queremos assumir para a nossa vida. E as nossas escolhas terão consequências, porque diante de nós temos tantas oportunidades, possibilidades, a vida, a morte, o bem e o mal, o que desejo para a minha vida. Nós seremos sábios em nossas atitudes se pautarmos a nossa vida na sabedoria de Deus. E é isso que nós cantamos no Salmo de hoje, que seremos felizes quando dissiparmos todo o pecado da nossa vida. Seremos felizes quando observarmos os preceitos de Deus, quando colocarmos em prática o ensinamento que Ele nos deixou, o ensinamento que Ele nos colocou. Ele nos ensinou com a sua vida. E é por isso termos em mente que a lei, os mandamentos, elas são muito mais que cumprimento de regras, de normas, porque senão fica algo muito engessado, algo muito legalista. Mas o Senhor Jesus nos convida para uma nova realidade, nos coloca diante do ser humano na sua totalidade. Jesus mostra aos seus discípulos que os mandamentos não podem ser reduzidos a normas, a códigos. É preciso ir além. Como vai nos dizer o evangelista de hoje, é preciso superar a justiça dos escribas e dos fariseus, que estavam pautados ali a sua religiosidade somente no cumprimento de regras, no exaustivo cumprimento de regras, enquanto o ser humano, por vezes, era deixado de lado. E Jesus nos coloca essa outra realidade, olhar o ser humano com todas as suas realidades. Por isso, vai nos dizer o evangelista de hoje, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar o erro será considerado o menor no reino de Deus. Ou seja, menor aqui no sentido que eu estou de fora, porque eu escolhi estar de fora. Mas aquele que praticar será considerado grande, sinal de pertença. Eu escolhi, eu tenho essa liberdade. Por isso, de nada adianta cumprir todos os preceitos dominicais, participação nas pastorais, envolvimento da comunidade, se não houver um movimento de conversão, de arrependimento. De nada adianta, senão fica questões superficiais, fica somente na aparência. E Jesus retoma os mandamentos, aquilo que foi ensinado, ouvistes o que foi dito, para mostrar que os discípulos, ou seja, nós, não podemos viver na superficialidade e muito menos julgar os outros. É preciso termos em mente que Jesus veio para dar pleno cumprimento à lei, ou seja, a tudo aquilo que até então não estava sendo vivenciado ou era vivido de forma superficial. A vida humana tem prioridade, deve ser respeitada em todas as suas dimensões. Com isso, Jesus nos mostra que a nossa prática religiosa não deve se resumir às missas dominicais, às nossas celebrações, às nossas pastorais, os nossos movimentos, mas deve ser colocada em prática aquilo que nós aprendemos, os ensinamentos de Jesus devem ser colocados em prática, aquilo que é essencial na nossa vida. Por isso devemos nos perguntar, a nossa prática religiosa, ela tem sido superficial ou tem tocado no essencial? Será que eu tenho enxergado o outro como o outro na sua totalidade? Porque o Senhor nos coloca ali aqueles ensinamentos,
Ouvistes o que foi dito. Ali o evangelista nos narra 4 situações. Não matarás, ou seja, devemos que defender a vida em todos os níveis. Não matar no sentido de tirar a própria vida, não somente nesse, mas devemos ter cuidado com as palavras, com as nossas ações, com as nossas omissões, sobretudo nas redes sociais. Será que temos enxergado e respeitado o outro? E nos mostra ali o caminho da reconciliação. E continua o evangelista: não matarás, não cometerás adultério, ou seja, ser fiel, não se deixar enganar pela aparência, pelos sentidos, ser fiel. Depois ele coloca a questão do divórcio. Devemos vivenciar a nossa religiosidade na sua essência. E por fim nos coloca ali a questão do falso juramento, ou seja, para nos dizer, é inútil invocar o nome de Deus para defender situações injustas, porque Ele é santo. Por isso, diante desses breves ensinamentos que o Senhor nos deixou hoje, que é a continuação do seu discurso que iniciamos com as bem-aventuranças, Ele está dizendo para cada um de nós, seus discípulos, para que possamos ser coerentes conosco, com os outros e principalmente coerentes com Deus. Colocar em prática os ensinamentos que Ele nos deixou, colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou, para que possamos entrar no reino dos céus e ser considerados grandes, não no sentido de superior, mas no sentido de pertença. Eu pertenço ao reino, eu faço o reino acontecer com as minhas ações. É isso que o Senhor nos convida, a sermos coerentes. E Ele está conosco a todo tempo e a todo momento. Por isso, deixemos-nos guiar pela ação do Espírito Santo para que possamos, de fato, ser anunciadores do reino. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.